Graça e paz, meus irmãos, vamos meditar hoje em Mateus capítulo 5, verso 43 ao verso 48. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui nesse texto nós vemos uma das características dos fariseus, que era manipular a lei com seus acréscimos, né? Eles não eram propriamente tão literalistas da lei. Em vários momentos eles acrescentavam ideias e conceitos que não estavam em nenhuma parte do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento manda amar o próximo, mas em um momento manda odiar o seu inimigo. E eles ensinavam isso, eles falavam para as pessoas, eles não somente citavam partes do Antigo Testamento, mas eles restringiam de tal modo a anular o próprio mandamento, porque quando a lei manda amar o próximo, toda pessoa deveria ser amada, respeitada, e eles diziam que o próximo era só os judeus, eles rejeitavam os gentios, eles não queriam entender que esse mandamento se aplicava aos gentios. E eles desprezavam as outras pessoas e eles não viviam esse mandamento, e era assim que eles ensinavam. Cristo confronta essa interpretação farisaica, essa interpretação que deturpava a lei do Senhor, quando diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A lei do Senhor nos manda amar os inimigos. Esse é o sentido do que está por trás, amar o próximo. Amar a todas as pessoas. E aí a referência aos inimigos é o extremo maior. Se o inimigo tem que ser amado, não há como restringir apenas para judeu, apenas para gentil, apenas para alguém de uma nação, de uma cidade, de um grupo religioso. Todas as pessoas precisam ser amadas. Nós precisamos viver esse amor orando pelas pessoas, até por aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos apreciam. Nós precisamos manifestar esse amor ao suplicar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre suas vidas. Nós vamos orar por aquelas pessoas que são maldosas, que nos perseguem, para demonstrar, veja, o fundamento disso é que nós vamos estar imitando a Deus, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, assim como Deus, Ele trata toda a humanidade, justos e injustos, e o sol recai sobre ambos, a chuva recai sobre ambos, a graça comum de Deus é derramada sobre toda a humanidade, sem fazer distinção. Nós devemos também tratar com amor as pessoas sem fazer distinção. Nós devemos imitar o nosso Pai Celestial, que ama justos e injustos, ama judeus e gentios, ama qualquer classe social, ama qualquer indivíduo, nesse sentido de não desprezarmos as pessoas, não desprezarmos um certo grupo, como assim faziam os fariseus, que eram pessoas que se restringiam apenas a esse tratamento, a aplicação desse mandamento apenas aos judeus, e eles estavam fazendo um mau uso do mandamento sobre amar ao próximo. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, se o padrão do mundo, o nosso padrão se resume ao padrão comportamental do mundo, nós estamos muito aquém daquilo que é a vontade de Deus. Se o modo como nós tratamos as pessoas é como os publicanos, né, como aquelas pessoas que não confessam Deus, aqueles gentios que não conhecem a Deus, que não são transformados pelo Evangelho, certamente não é esse o mandamento de amar o próximo. Nós precisamos ir além no sentido de não desprezarmos as pessoas, de nós considerarmos e tratarmos as pessoas devidamente. O verso 48 resume toda a sessão, quando traz a conclusão que para onde a lei nos chama? A lei revela o padrão perfeito. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
Perceba que a lei, o ponto de referência da lei é Deus. Não é o que uma sociedade julga como justo, o que nós, na nossa percepção, achamos como algo justo ou injusto, algo severo ou algo frágil, frouxo ou rigoroso. O padrão da lei, ela tem como referência a perfeição de Deus, o caráter de Deus e o chamado que o Senhor faz ao colocar a lei para ser o nosso guia, é o padrão de perfeição. Esse é o padrão. Deus nos chama para sermos perfeitos como Ele é. Evidentemente, nós somos demais distantes do Senhor, imperfeitos e distantes, mas nós, por causa da nossa imperfeição, nós não vamos mudar ou manipular a lei para nos considerarmos justos. Nós continuamos olhando para esse padrão, continuamos seguindo e procurando viver conforme a santa lei do Senhor, e essa lei vai nos mostrando a glória de Deus e vai nos mostrando o quanto nós somos carentes da graça de Jesus Cristo para a nossa salvação. O santo padrão de Deus da lei mostra que somente Deus é perfeito, que nós somos pecadores. Esse estudo da lei de Deus nos faz entender a singularidade do Senhor. Somente Deus é santo. A sua palavra, a sua lei mostra o alto padrão de justiça do que Deus requer do homem. Não a forma como os homens manipulam os mandamentos, do que eles consideram não matarás, como eles consideram não adulterarás, como eles tratam o divórcio, como eles tratam a palavra, os juramentos, como eles tratam o olho por olho, dente por dente, no sentido de manipular para fazer vingança, ou qualquer outro uso da lei. Os homens nós tendemos a manipular a lei para dizermos que nós somos cumpridores, mas o fato é que a lei mostra o quanto nós somos distantes do Senhor, o quanto nós somos falhos. Isso, em primeiro lugar, deve nos reconhecer a nossa dependência da graça salvadora de Jesus Cristo para a salvação, porque pela lei ninguém será salvo. Mas o segundo aspecto que nós devemos refletir é o quanto nós precisamos, a partir desse conceito, entender o quanto nós devemos caminhar humildemente diante do Senhor. Não entendemos que somos melhores do que as outras pessoas, porque todo salvo é salvo pela graça, e os erros são distintos, as características são distintas, mas nós precisamos caminhar em humildade, porque a lei do Senhor mostra o quanto nós somos carentes, o quanto nós somos necessitados de sermos transformados a vivermos nesse alto padrão, nesse padrão tão intenso, tão superior das manipulações e ajustes, né, errôneos e interpretações que os fariseus faziam sobre a lei do Antigo Testamento, né, a lei do Senhor. Mas certamente a lei do Senhor e esse estudo da lei do Senhor deve nos fazer entender como nós devemos viver, né? O fato de reconhecermos que somente Deus é santo, o fato de reconhecermos que nós somos pecadores, isso não deve nos fazer entender que não há o que fazer, né? Devemos desprezar a lei do Senhor. O Senhor está ensinando a sua lei, porque a sua lei foi dada para ser vivida pelo povo do Senhor. É exatamente a lei, é o padrão para onde nós devemos olhar para viver como salvos. Nós já fomos salvos pela graça e agora nós olhamos para a lei para viver um casamento devido, para viver a relação com o dinheiro, a relação com as pessoas, todas as relações e todo o modo de vida nós vamos viver conforme o padrão da lei do Senhor. Não é aquilo que a sociedade do nosso tempo estabelece, não é o padrão do que a perspectiva do momento cultural que vivemos estabelece, não é o que os homens que querem revisitar a lei do Senhor para fazer uma atualização da lei do Senhor, porque entendem que a lei do Senhor está ultrapassada e assim eles rejeitam a santa lei de Deus. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é olhar para a santa lei do Senhor, o padrão do Senhor, para vivermos uma vida para a glória do nosso Deus. E aí sim nós iremos caminhar crescendo de glória em glória para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.